Olá, meus amigos! Novidade, a gente está de estúdio novo aqui, direto da Corleone, Forneria Corleone, que tem esse estúdio bacana aqui, ó, pro nosso podcast. Você já veio na Corleone, no novo endereço? Agora aqui no Vita Boulevard, bacana demais, além de ser aquela pizza maravilhosa, a única pizza romana da região, ainda está com um ambiente super aconchegante, inspirado no Poderoso Chefão. Hoje eu vou conversar com o diretor da Diplomacia Internacional no Rio Grande do Sul e também consultor de empresas, Elbio Albuquerque. Elbio, obrigado por ter vindo aqui. Para mim que é uma alegria, uma satisfação poder estar participando aí contigo e nos atualizando e trazendo as informações para nossa cidade, né? Pois é, rapaz, olha, o diretor da Diplomacia Internacional no Rio Grande do Sul mora em Gramado e a gente quer saber o que é essa diplomacia internacional e o que ela faz para o nosso estado. Conta para nós. A diplomacia, de modo geral, ela tem 4 configurações internacionais, tá? São a parte das diplomacias estatais, que são os embaixadores, os cônsules, que representam países internacionalmente, né? Depois a gente vai para a diplomacia civil, que tem 3 segmentos aí, que tem a parte médica, né, que é a Cruz Vermelha, onde os diplomatas vão para regiões de conflito, regiões de guerra, para reestruturar isso. Depois a gente tem a diplomacia social humanitária, que é onde o diplomata vai para uma região que está em reestruturação e auxilia em toda a reestruturação e o reestabelecimento da ordem social desse país, dessa comunidade. E também a gente tem um segmento que é o segmento de negócios que acaba fazendo a manutenção de todos os outros segmentos da diplomacia. Mas fundamentalmente o que é a diplomacia no mundo e qual é a função social dela? Ela tem que fazer a função social humanitária em locais onde tenha acontecido algum tipo de conflito, algum tipo de desestruturação. Por exemplo, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, a diplomacia viabilizou ajudas nacionais e internacionais. Entendi. Para o nosso estado. E essas ajudas internacionais de ONGs ou também privadas? Tanto de ONGs quanto privada. No mundo inteiro, hoje, boa parte da monarquia no mundo tem diplomatas. Então, o que acontece? Na África, por exemplo, eles querem ajudar aqui, a diplomacia faz esse contato com eles, eles ajudam aqui, só que eventualmente eles podem querer fazer algum tipo de investimento na região. Então, qual é a função do diplomata? Viabilizar essas ajudas humanitárias, auxiliar na organização social, fazer essa aproximação, né, tanto de instituições públicas quanto privada, para regiões menos favorecidas. E também, eventualmente, se existir o interesse de algum empresário ou de alguém da nossa região que quer investir em outro país, quer auxiliar, quer fazer uma missão. Por exemplo, a diplomacia atua diretamente em missões humanitárias pelo mundo inteiro. Então, o diplomata, a função dele é utilizar toda a estrutura da diplomacia mundial, assim como um diplomata ou um embaixador, qual é a função dele em outro país? A função dele é que um diplomata brasileiro nos Estados Unidos, a função dele lá... Representar auxiliar o cidadão brasileiro e representar o país. O cidadão brasileiro teve um problema, perdeu o documento, perdeu o passaporte, está em dificuldade em outro país. A única maneira dele resgatar a identidade dele é ele indo até a embaixada e refazendo a documentação dele. Certo. Então, o diplomata, ele ajuda na imigração, né? Ele ajuda na reestruturação social, ele atua em zona de conflito, ele é o executivo de um determinado país ou de um determinado segmento na região que ele está em missão. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui, o Rio Grande do Sul
tirando a catástrofe climática que aconteceu em 2024, que não é uma coisa comum, né? Foi uma catástrofe, o nome já diz. Ele é um estado que não tem conflitos, né? Aliás, o Brasil em si não tem conflitos de guerra, mas... E aí, nesse caso, trazendo a realidade do nosso estado, como é que funciona a diplomacia? Seria mais para essa intermediação de negócios? Fundamentalmente, ela tem que passar pela parte da ajuda humanitária. Ela tem que entender a função social. O negócio, ele tá integrado a essas coisas. Por quê? Porque a maioria dos diplomatas são empresários. São executivos de grandes grupos, né? A maioria deles na diplomacia civil. Então, boa parte disso é tu viabilizar projetos sociais. É uma maneira de tu viabilizar projeto social, de tu viabilizar uma ajuda para determinada região, interferir e interceder junto às autoridades. Então, assim, áreas menos favorecidas, mais pobres, isso aí podem ter ajudas humanitárias. Uma formação e um auxílio constante para a evolução da sociedade. Entendeu? Pode-se trazer um treinamento, pode-se trazer um leilão para a região para auxiliar determinadas instituições. Existe algum projeto assim que você pode citar? Na realidade, a gente está iniciando esse projeto de expansão. Eu assumi recentemente, essa parte da editoria no Rio Grande do Sul no mês passado. Fui lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, junto ao governo de São Paulo, e a gente recebeu, estava a nossa diretora global, que é sede mundial em Lisboa, em Portugal. E então esse primeiro momento a gente está fazendo uma reestruturação e um plano de expansão no Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter que organizar ainda algumas diretorias regionais para depois a gente assumir, porque já existem alguns projetos internacionais para o nosso estado. A gente só vai colocar eles em execução. Eu não tenho todos eles para te relacionar nesse momento, mas já existe um plano nacional de investimento em algumas áreas já pré-estabelecidas. O que eu vou organizar nesse primeiro momento é organizar a estrutura e o plano de expansão no nosso estado. Existe mais de um diplomata no estado? Nesse momento, a gente está num processo de nomeação de um segundo, mas a princípio, como a gente vai determinar algumas diretorias, porque tem na área de saúde, e daí provavelmente a gente já está analisando alguns nomes que atuem na área da medicina, né? Depois a gente tem uma área de inovação e tecnologia, que a gente tem um diretor internacional, daí a gente vai ter alguém de tecnologia também no Rio Grande do Sul. Para quê? Para que ele se conecte e converse internacionalmente com o segmento dele. Como é que funciona essa nomeação? A pessoa se candidata para ser diplomata? Como é que funciona? Não. Existe todo um pré-requisito, né? Curricular. Ele tem que estar conectado ao segmento. Ele vai receber um convite da diplomacia internacional e depois ele vai passar por todo um processo seletivo. Mas antes disso, para ele ser convidado, ele já precisa atender alguns pré-requisitos para o segmento que ele vai passar a atender. Entendi. Então é um convite que é feito. Pessoas de... No civil, sim. Na estatal, o país é que decide como ele vai determinar. São as indicações, né? Pode ser ou concursado, ou por nomeação, ou por indicação. Entendi. Entendeu? Existem essa divisão. Na diplomacia civil, tu entra nesse processo de análise internacional, que já tem, normalmente tu tem que ter já uma notoriedade, um trabalho reconhecido no segmento aonde tu vai passar a atuar. Porque você vai representar esse segmento. Sim. Elber, você também é consultor de empresas, né? Tem uma consultoria Trentin e Albuquerque, não é isso? Sim, sim. Como é que funciona essa consultoria? Que trabalho especificamente você dá com as empresas? A nossa atuação principal hoje é no planejamento estratégico da empresa.
A gente atua... Qualquer empresa. Qualquer empresa. No segmento, a gente olha 360 para a empresa. O que a gente traz assim, para o nosso negócio principalmente? A gente, diferente da maioria das consultorias que existem no mercado hoje, e a gente, como empresário, como profissional, eu tenho uma longa carreira como executivo e como empresário, estou em 2 grandes redes aí, onde, além de fazer parte da parte comercial, além de uma coordenação familiar aí de mais de 50 anos em importação, distribuição e logística, estou no conselho dessas empresas, né? Pode falar das empresas. A gente tem a parte de distribuição de logística e importação, que a gente ainda tem uma parte que é a TAC, a gente tem a parte da operação da Gran Cru, que é a maior importadora de vinhos prêmios da América Latina aqui do Rio Grande do Sul, e também a gente atua na Laser Company, que é a maior rede de estética laser do Brasil. Então, no segmento, são 2 empresas que a gente já está há algum tempo e eu acompanho todos esses processos e, familiarmente, eu estou há mais de 50 anos. Como formação, eu sou mestre em Direito Empresarial, com ênfase em tributário, tenho um MBA em Marketing pela SPM, que é a melhor escola de marketing do Brasil, e tenho um MBA em Gestão Empresarial pela FGV, que é a melhor escola de gestão do Brasil. Então, eu unindo a prática com a teoria, e hoje a gente tem uma situação no mercado que é o consultor, que ele é financeiro, que é comercial, o cara de marketing, e eles não se comunicam e não têm domínio sobre outra área. E eu, por todo esse segmento de empresa, e por ter hoje várias empresas na nossa folha de pagamento, eu estou há 30, 40 anos atuando em todas as áreas e acompanhando os indicadores. E o meu sócio, que é contador e administrador, é um cara que tem uma experiência longa e tem uma estatura bem arrojada no segmento financeiro, na atuação como CFO e como gestão financeira. Então a gente acaba entrando na empresa para fazer o planejamento estratégico. Só que nesse exato momento a gente está passando por uma transição no nosso país. A gente está entrando numa reforma tributária que vai durar 6, 7 anos, e o país passa por uma situação econômica delicada, por conta da política e por conta da economia. Então, o que a gente faz primeiramente? A gente faz todo o levantamento e toda a leitura financeira dessa empresa para ter os indicadores assertivos de margem, de lucratividade e de ganho, né, dessa empresa. E durante esse período de levantamento, a gente olha para o comercial, olha para o setor de compras, olha para parcerias, olha para contratos, olha para fornecimento, olha para equipamento. A gente olha para a parte tributária dessa empresa para entender se tem recuperação tributária, se tem crédito, se não tem. Enquanto isso, a gente está fazendo toda a gestão financeira. Nesse mesmo momento, a gente entra na parte do digital, na parte social, a gente tem parceiros coligados full-time nos auxiliando nessa avaliação. Então a gente traz um retrato 360 da empresa, que necessariamente a gente vai dar o indicador e se ele quiser, ele pode até executar com outra pessoa, se ele interessar com alguém da confiança dele. Então hoje a gente traz alguma coisa para esse mercado que nunca se teve, principalmente aqui na nossa região. Então, pela nossa experiência nacional junto às redes, pela essa nossa longa experiência na capital e região metropolitana, que os nossos principais negócios ainda são em Porto Alegre e região metropolitana, a gente consegue entregar uma solidez e indicadores muito assertivos para o nosso cliente. Porque a gente tem algumas coisas assim, por exemplo, normalmente, boa parte dos empresários, quando ele vende R$1 milhão e sobra R$300 mil, a primeira percepção que ele tem é que se ele vender R$2 milhões, ele vai ganhar 600. E se ele vender 3 milhões, ele vai ganhar 900. E ele gasta os 900. Só que, de fato, ele vendeu R$1 milhão e ganhou 300, quando ele vendeu 2, ele ganhou 500. Quando ele vendeu 3, ele ganhou 750. Só que ele gerou um déficit de 250 mil. E isso começa a gerar de maneira negativa. Por quê? Porque ele vai ter que contratar, se é um restaurante, um parque ou um hotel, ele vai ter que contratar freelance, ele vai aumentar o gasto, ele vai aumentar o desperdício. E toda essa leitura a gente entrega de maneira assertiva de acordo com o segmento.
A gente também faz a parte de reestruturação de dívida. O que é reestruturação de dívida? A gente vai entender o quanto de endividamento essa empresa tem, vai trazer uma instituição parceira para comprar a dívida dele e financiar por um valor menor. Por exemplo, o cara tem valor negociado por R$1 milhão. Se compra essa dívida por 600 e se refinancia por 700. Isso é uma reestruturação de dívida desse cliente. Outra coisa que a gente faz também dentro do nosso planejamento estratégico, o cliente ele quer expandir, quer reformar, quer abrir uma unidade nova, ele quer criar uma outra operação dentro do negócio dele. O que é o normal do empresário brasileiro? O empresário brasileiro ele vai construir uma operação de 50 milhões. Ele tem 30 milhões. O projeto dura 2 anos. O que ele pensa? 20 milhões eu faturo em 2 anos. Então eu vou começar esse meu projeto com os 30 e vou pagar com o meu faturamento o restante. E ele começa o projeto. Só que o que vai acontecer? Quando ele chega próximo do fim do dinheiro dele, ele já vê que o projeto vai custar 60 e não 50. E a segunda coisa, acaba o dinheiro e ele teve problema no fluxo de caixa dele. O que vai acontecer? Quando ele vai para o mercado captar esse dinheiro, ele vai conseguir esse dinheiro a 2, 2,5%, a 3% no mercado. Sendo que se a gente faz esse planejamento, ele tem os 30 milhões, ele tem um projeto de 2, 3 anos, a gente vai buscar esse valor no mercado com uma taxa de 0,7, 0,8, 0,9, por quê? Porque o score dele está alto, ele tem 20 milhões, 10 milhões, 3 milhões numa conta. As pessoas querem emprestar dinheiro para ele, só que normalmente o empresário deixa para ir procurar quando ele precisa. E ele não prevê que lá no final vai custar muito mais caro perder o dinheiro. E por conta também da diplomacia, a gente acaba tendo, a gente tem diplomatas que são CEO de grandes bancos, que fazem parte da diretoria de grandes instituições financeiras, e a gente também consegue ter um canal mais próximo, né, para esse empresário estar se socorrendo se for necessário. Quando você fala, compra-se a dívida dele, quem compra? Uma instituição financeira. Uma dessas que tem tantos por aí pode ser até... Que compra dívidas de cartão de crédito, essas coisas? Não, vou te dar um exemplo. Financiamento. Tu tem o financiamento da Caixa, do imóvel. Tu pega o teu valor lá da prestação e soma. Talvez hoje uma instituição, tu vai uma coisa simples, tu vai numa cooperativa aqui. Talvez Sicredi, talvez Sicobi, talvez, eu não sei, um banco específico. Tu vai lá e daí tu pergunta para a pessoa quanto que custa para quitar. O cara vai dizer, para quitar a dívida hoje custa 60 mil reais. Só que no teu cálculo, se tu for pagar do jeito que tá, tu vai pagar 120. Uhum. O que acontece? Essa outra instituição paga, quita por 60 e te financia por 90. Isso é comprar a dívida. Tá, mas qual é a vantagem para o cliente? Ele, em vez de pagar 120, ele paga 90. Entendi. Ele, em vez de pagar... A nova instituição vai financiar por um juros menor. Exatamente. E assim funciona com dívidas empresariais também. Se tu entra num canal de dívida vencida, daí é outra negociação. Isso é dívida em andamento. Reestruturação de dívida. Tu pegar o que está em dia e tentar reduzir o valor do que vai pagar. E aí nessa conta entra também dívidas de impostos? Só que na parte de imposto, hoje existem muitas linhas de imposto. Hoje tem impostos federais que tu consegue fazer uma negociação que tu tem 90% de desconto, 100% de juros de taxas. E daí isso também é uma estratégia tributária, entendeu? Existe na parte de dívida tributária, onde tu tem o teu débito dentro das instituições, e quando tu sai do parcelamento ali, tu vai para as procuradorias direto, existe uma flexibilidade nesse pagamento, né? E de tempo em tempo também tem as isenções,
tem algum tipo de anistia, tu pode, que nem teve o ano passado, agora abriu em novembro, se eu não me engano, que o governo do estado estava dando 90% de desconto em algumas dívidas. Então é também entender a hora certa, entender a negociação, entender em que momento da dívida deve ser negociada. Isso vocês dão essa consultoria também. A gente dá o direcionamento e apresenta um parceiro que trabalha só com isso. Na verdade, a gente faz o diagnóstico, o planejamento estratégico e a gente dá o direcionamento para a solução, que o cliente tem a opção de fazer a solução com um dos nossos parceiros que a gente indicar, ou ele pode fazer com alguém da confiança dele. A nossa principal função é gerar um indicador assertivo. Ó, dá para fazer isso. Tu quer fazer? Recuperação tributária, por exemplo. A gente tem 3 escritórios que fazem. A gente não ganha absolutamente nada sobre a recuperação tributária. Eu só vou mostrar, cara, existe a recuperação tributária, eu consigo fazer uma leitura do que ele tem para recuperar, só que a decisão de fazer ou não é dele e de quem ele fazer também. Uhum. A minha função é mostrar, cara, existe esse crédito, tu pode recuperar isso aqui. O meu trabalho, a minha consultoria é o planejamento estratégico, a gestão financeira e o CFO. E daí eu crio indicadores para as outras áreas. Nas outras áreas, ele decide se ele vai fazer com alguém que eu possa indicar ou ele pode fazer com alguém da confiança dele. Qual é o porte das empresas que você atende? Depende. Normalmente é médio e grande. Médio e grande porte. Entendeu? Pequenas empresas não... A gente pode até fazer um diagnóstico, só que para pequena não tem tantas soluções. Para pequena empresa, a gente tem muito mais a parte de diagnóstico e gestão financeira, porque o que a gente entende assim, ó, a pequena empresa, o pequeno, ele tem um controle de entrada e saída. É muito mais o pequeno tu entender a vida do gestor e do empresário e muito mais uma coisa de mentalidade e separar a pessoa física da jurídica, né, que normalmente é pequeno, tá tudo num bolso só. Depois tu vem na média ali, que é pagar e receber, né? Tu tem que ter um setorzinho já de pagar e receber. Daí tu já vai por uma média grande, que tu já tem que ter ali um financeiro, né, que te controla o pagamento. Quando tu vai para grande, tu já tem que ter uma controladoria. Daí tu já tem que ter um cara que ele tem que ter um controle e tu tem que ir para a controladoria. Então são pontos diferentes, entendeu? Normalmente a gente opera com a média grande porque ele já tem normalmente esses setores dentro da empresa dele. Ele já tem esses setores dentro da empresa dele. Então a gente vai lá e faz um diagnóstico. O pequeno, às vezes, ele não tem essa informação ainda. Ele não tem essa informação. Mais difícil de identificar. Porque ele não tem a informação. Porque normalmente ele bota tudo no bolso dele. Né? O caixa é um só. O caixa é um só. Quando que a gente atende o pequeno? Quando é uma rede. Então a gente tem uma rede, que nem as nossas redes, são 125 lojas, 75 lojas. Daí tu vai ter um cara que é relativamente pequeno, mas ele está dentro de um escopo que a gente consegue fazer um valor para toda a rede e tu só vai duplicar o modelo. Mas normalmente o pequeno é muito mais ele entender de fato o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Que a grande confusão do pequeno está nisso, entendeu? E como fazer para separar essas contas para uma pessoa que com um MEI, por exemplo, o cara que ele recebe ali pelo CNPJ dele, mas ele usa como se fosse a conta de pessoa física. Isso acontece muito. Né? Só que isso ele vai ter que estabelecer... o correto mesmo é ele estabelecer uma retirada mensal para ele, que não quebre a empresa, e o resto ele deixar na conta da empresa. E daí, a partir disso, ele passar a fazer planejamento. O indispensável para o pequeno, na realidade, para ele crescer e para ele expandir, é ele entender qual é a retirada dele. E normalmente, o que o pequeno faz? Ele acha, de maneira inconsciente, principalmente se ele não tem uma cultura empresarial, que todo o dinheiro é dele e é a mesma coisa. Né?
E daí a gente vem para a história lá do cara que fatura 1 milhão e ganha 300 e fatura 2, que dele já não é um pequeno, já é um médio para grande. Mas o que acontece? Normalmente o pequeno ele tem uma percepção errada do próprio negócio. Qual é a percepção que ele tem? Ele, de maneira inconsciente, a gente tem aqui essa carteira. Tem essa carteira e ele pagou R$100 por essa carteira. Uhum. E ele vendeu por 200. Ele, de maneira inconsciente, com o passar do tempo, mesmo ele tendo uma leitura, ele acha que ele ganhou 100. E daí ele vendeu 10 carteiras e ele ganhou 1.000. E ele gasta os 1.000. Só que essa carteira aqui, ela tem o DIFAL, ele vendeu parcelado, ele tem a taxa do cartão de crédito, ele antecipou do cartão, é outra taxa. Normalmente, essa mercadoria, se tu trabalhar ela de maneira formal, que o pequeno também ele tem uma tendência à informalidade, e daí a informalidade a gente não opera com ninguém, né, que trabalhe de maneira informal, a gente não tem daí subsídio para poder organizar a vida do cara, mas tu vai ter de taxa normalmente, vou te dar um exemplo, que daí mas é um exemplo muito palpável, rede hoteleira, por exemplo. Sim. A rede hoteleira, por conta de que hoje tem eles são todos praticamente refém das plataformas, né? Das plataformas de venda. Sim. Eles têm um custo financeiro de 15% a 30%. Isso quer dizer que esse cara faturou R$1 milhão, 300 mil na plataforma. É verdade. Só que ele está vendo se é um cara que ele vem de uma empresa familiar, que era do pai, que depois passou para o filho e está vindo, e o pai dele, a mãe, tem aquela cultura de que ele pagava 100 e vendia por 200 e ganhava 100, esse cara tem dificuldade financeira. Porque ele está vendo o volume que passa. E assim como nas nossas redes, existe um problema grande quando tu trabalha com plataforma, que é o fluxo de caixa negativo, que tu primeiro recebe e depois paga, tu tem uma falsa sensação que tu sempre tem dinheiro. Porque a plataforma vende e te paga. Eu vendo o procedimento lá e eu pago o royalties em 40 dias. Eu antecipo essa grana, só que quando eu antecipo, estou tendo ali uma taxa de 12%, 13%. Eu tenho mais 10% do royalty. Tem plataforma que cobra 15%. Meu Deus. Vou te dar exemplo de um negócio que eu tenho. Um negócio que é meu. A gente vende R$100 mil. E daí a gente tem mais 75, 80 pessoas na rede. 80 empresários na rede. Comecei a estudar isso, entrei num conselho, virei presidente do conselho e comecei a analisar. Em 90 dias, eu disse, cara, a gente tem um problema aqui. Esse royalty ele não é 10%. Dependendo do mês ele chega a 20%. Todo mundo pulou para trás. Mas como assim? E cara, com 2 anos de rede. Cara, tu não paga 10% de royalty que nem está no contrato. Tu não paga 17% de antecipação que nem está no contrato do banco. E tu não paga 13% de imposto. Daí todo mundo, como assim? É simples. Tu vendeu R$100 mil. Quando tu vendeu R$100 mil, tu pagou 10% de royalty. Sobrou 90%. Só que desse 90%, tu vai tirar os 13% de tributo. Sobrou 77%. E daí tu vai antecipar, se tu vendeu em 12 vezes, 17%. Desses 77%, tu vem para 60%. Isso quer dizer que 40% nem passou pela tua conta. 40%. E o que o cara pensa quando ele entra na empresa? Não, cara, 13% de imposto sobra 87%. Não, é 10%, sobra 90%. Não, mas a antecipação lá dos 17 sobra 83%. Não, cara, é tudo acumulado. Eles se comunicam. E se eu te disser que 90% da rede não sabia disso? Que isso? Só que as pessoas não olham, porque a pessoa, principalmente em redes, o que acontece a maioria das pessoas? Aquilo ali é o sonho da pessoa. Ela quer ser empresária. Ela quer ser dona da empresa tal. Aí pega uma franquia. Emoção, ego, cara, e tu tá ali, e como o fluxo de caixa antecipado, tu sempre tem dinheiro no bolso. Então tu não sente isso. Só que tu tá empurrando com a barriga. Um dia vai estourar. Vai estourar. O primeiro mês que tu tiver problema no fluxo, vai estourar tudo isso. Só que isso nas empresas familiares também acontece. Porque tu não consegue conectar as taxas de cartão, antecipação, plataforma,
teu custo da tua operação, teu custo fixo, a precificação do teu produto. Por quê? Porque de maneira inconsciente o empresário, que ele não é financeiro, normalmente o que é o empresário? Ele é um cara comercial ou um cara que entende de produto. Né? Ou o cara veio da família e às vezes não entende nenhum dos dois. Ou tu vai ter ainda o cara que entende tudo, que foi atrás de consultoria, foi atrás de treinamento. É o cara aquele que se atualizou e se torna um bom gestor. Tem bons gestores aqui. Só que, por via de regra, vou te dar um exemplo da importação, que é uma coisa que eu trabalho há muitos anos, trabalho com vários países. Como é que funciona normalmente? Vem um cara que é um vendedor muito bom, um comercial muito bom, um cara que tem uma carteira de cliente boa. Ele tem uma carteira de cliente boa. Daí ele arranja um investidor. Ele arranja um investidor e diz, cara, com R$1 milhão, a gente começa a importar e eu te garanto 100% de lucro. Conseguiu um investidor. Eventualmente eles arranjam um cara de imagem, que vai ser o cara que vai ficar na frente da importadora. Um artista, um músico, um cara que tem uma representatividade, Sim. Um cara que seja conhecido. Só que qual é o problema da importação? Isso é um segmento. Até dar certo, vai demorar 30, 60, 90 dias. Então o que passa a acontecer? O investidor, como o cara falou para ele que botaria R$1 milhão, ele disse, cara, tem que te virar com esse R$1 milhão. O que tu começa a fazer? Tu vende produto e começa a pagar teus custos. Daqui a pouco tu gastou 300 do milhão. Tu gastou 300. E daí quando tu vai importar de novo, tu não tem mais R$1 milhão, tem 700. Porque o custo engoliu isso. Aquele cara da imagem, ele não vai ver dinheiro por uns 6 meses, ele também sai fora, porque ele tem pessoa na imagem dele de graça e ele ia ganhar um percentual sobre o do lucro. E o lucro também não está dando. Só que esse é quando a leitura não tem um planejamento estratégico, quando não virou ainda. Mas tem uma outra percepção que às vezes se torna pior com isso. O negócio deu certo. Deu certo. O cara trouxe R$1 milhão, em 90 dias vendeu R$1 milhão. Só que esse R$1 milhão tu não vende à vista. Às vezes tu vende por 30, 60 e 90, se tu entrou numa rede, tu vende até para 6 meses. E qual é o problema que tu tem nisso? Tu vai ter um problema que tu tem R$1 milhão no mercado, tu tem que depositar 1 mês antes a importação e leva 60 dias o navio da Europa para cá. Então tu tem R$1 milhão no mercado, R$1 milhão no navio e R$1 milhão produzindo. Daí não é mais R$1 milhão, é 3 milhões que tu tem que ter. Só que tu não falou isso para o investidor. Tu falou que era R$1 milhão. E daí como é que dá continuidade nisso? Então essa é a importância do planejamento estratégico. E é esse o trabalho que a consultoria faz. Muito legal, conversa super esclarecedora. Acho que muita gente aqui deve estar assim, não tinha pensado nisso. Tem algum contato que as pessoas podem entrar para tirar mais dúvidas, se alguém se interessar? A gente tem o nosso Instagram, né, que é o Trentin Albuquerque. Vou deixar aqui. Trentin Albuquerque. E ali tem o contato, tem o telefone, tem ali o nosso portfólio do que a gente atua. E se aproximando, a gente pode fazer uma reunião de diagnóstico, que é gratuita. Ah, é? Eu vou sentar com o empresário, eu vou olhar para o negócio dele, quando a gente entra no negócio, eu consigo olhar para todas as áreas, eu consigo olhar para quem são os fornecedores dele, eu consigo olhar para o setor de compra dele, eu consigo olhar para as plataformas que ele está atuando, eu consigo olhar para a parte financeira de adquirente de cartão, eu consigo olhar para o tráfego pago dele versus o resultado que ele está tendo. Isso tudo leva tempo, e você faz essa consultoria gratuita? Não, esse diagnóstico? Esse diagnóstico a gente olha primeiro a possibilidade. A possibilidade eu consigo mostrar para ele. Só que o primeiro fechamento que a gente faz normalmente, o cara quer olhar tudo isso. A gente vai fechar o CFO e a gestão financeira e vai fazer toda a análise enquanto a gente está levantando os indicadores assertivos, toda a análise de todas as outras áreas. Nesse período eu vou trabalhando com a estrutura que ele tem, se ele tem nenhum custo, ele não vai ter custo nenhum por isso. É um bônus da nossa consultoria para ele. A partir do momento que a gente tem os indicadores assertivos, porque a gente vai ter 2 processos que não tem como voltar atrás, que é a reforma tributária e a reestruturação financeira por conta disso. E isso a gente está muito à frente, a gente já vem operando e estudando e analisando isso há 2 anos. A gente tem parceiros que têm esse processo consolidado há 5 anos e já com a projeção para 5 anos para frente.
Então a gente está muito alinhado nessa execução nova. Então hoje não tem como o cara dizer, não, mas eu vou entrar com o tráfego pago aqui, eu vou entrar com o digital e eu vou dobrar o teu faturamento. Ele pode dobrar o prejuízo do cara, porque a legislação mudou, as alíquotas estão mudando. Tu tem que entender, vai ter um fornecedor teu que ele vende barato, mas ele vai se tornar caro dependendo da configuração e o enquadramento tributário dele. Se ele for no simples, ele não vai te gerar crédito. Então mesmo que seja barato, vai se tornar mais caro, porque tu não tem crédito. Então tem toda uma análise que a gente senta e entrega para o empresário, do negócio dele. E a decisão é dele avançar. E durante esse período que a gente está fazendo essa análise financeira tributária, a gente está conduzindo estrategicamente a estrutura que ele já tem. E a gente não vai na empresa do cara para dizer o que ele tem que fazer. A gente vai primeiro para melhorar o que ele já tem, sem custo nenhum. Ele não tem custo para isso. A gente melhora o que ele tem. A partir do momento que a gente entende isso, a gente gera os indicadores. E diz, cara, o que tem para melhorar é isso. E qual é a grande vantagem que a gente tem nesse momento das 90% das consultorias, digamos assim? Os nossos processos são testados e validados. Eu já testei dentro das minhas empresas. Eu já fiz recuperação tributária. Eu tenho hoje, dentro das nossas empresas, na nossa folha de pagamento, 3 escritórios de contabilidade, 4 agências, 2 jurídicos, que estão dentro das nossas empresas. Sim. Então, quando eu vou oferecer um processo a alguém para um cliente, eu abro o meu computador e digo, cara, recuperação tributária. Tu prefere crédito ou tu prefere dinheiro? Já fez isso? Não fez. Eu vou pegar um escritório que já fez esse trabalho para mim diversas vezes e eu vou apresentar para esse cliente. E a decisão de fechar com o cliente é dele, eu não ganho R$1 para isso. Eu só vou demonstrar para ele que tu tem essa possibilidade. E o que eu costumo dizer para os nossos clientes? A gente fechou a primeira fase da gestão, que é o planejamento estratégico, e o CFO e a gestão financeira, que hoje, antes de tu avançar em qualquer área, tu tem que ter esse indicador assertivo, tu tem que ter isso, porque tu corre o risco de, vai pegar um consultor comercial, não, eu vou dobrar teu faturamento. Mas tu está tendo rentabilidade ou ele vai aumentar o teu prejuízo? Bom, tá aí então todas essas informações aí que às vezes as pessoas não se dão conta que o Elber e a sua consultoria podem te ajudar. Elber, quero te agradecer demais, tá, por esse bate-papo super rico, né? Enriquecedor, esclarecedor, e a gente fica à disposição. Eu também, da mesma maneira, para ti, para o teu público aí, para a gente estar sentando, estar conversando, e a gente está aqui, de fato, para nos ajudar, para essa troca de ideia, para ser parceiro do cliente. Porque assim, principalmente assim, quando eu começo a analisar o projeto do cliente, eu vou para o setor de compra dele, para comercial e com a possibilidade de parceria, porque assim, boa parte dos fornecedores que esse cliente nem sabe que existe, esse cara eu tenho relação já com ele, com as minhas empresas. Eu já tenho uma relação. Então eu vou ligar para o cliente e vou apresentar. E daí que já aconteceu, daí eu faço uma parceria para esse cliente, na parte comercial, com marca, estabelecendo, eu digo para ele, já me paguei uma vez. E eu estou fazendo isso de graça, porque eu não cobro dele, está no planejamento estratégico. Daí eu faço a parte de recuperação tributária. Ele tem crédito para receber e ele faz. Me paguei a segunda vez. E daí eu vou para o marketing digital, analiso o tráfego pago dele, reduzo o custo e aumento o faturamento. Me paguei a terceira vez. O primeiro contrato que eu fiz, eu já paguei 3 vezes. O cara pode me contratar por mais 3 anos, que é o que acaba acontecendo, porque eu me pago. Não sai do bolso dele meu dinheiro, porque enquanto eu estou fazendo a consultoria, eu estou rentabilizando as outras áreas da empresa dele. E aí você mesmo vai gerando uma economia que essa própria economia já te paga. Eu vou gerando entrada de dinheiro para o caixa dele. Às vezes eu arranjo um patrocínio, um investimento de uma marca que ele nem sabia que existia. Por quê? Porque normalmente todas as empresas negociam comercialmente. Isso está vinculado ao faturamento deles. E eu tenho outros indicadores. Por quê? Porque eu pago o contrato. Então eu sei o que interessa para as empresas. Então eu chamo os meus parceiros de distribuição, de logística, de importação e levo para dentro desse cliente. Apresento ele para o cliente. Eu vou pegar o cara de uma grande companhia de bebida, por exemplo, e eu apresento para ele. Um cara que ele não teria acesso, que eu só tenho porque minha família está há 50 anos nesse segmento. Muito bem. Quer saber mais? Entre em contato aí no Instagram aqui que eu deixei aqui, da consultoria
do Elbio Albuquerque. Elbio, obrigado, meu irmão. Não, para mim é sempre uma alegria e uma satisfação estar contigo aí. Até a próxima, pessoal.